Depois da luta feroz do Saitama e da Tatsumaki, dos conflitos da organização Tsukuyomi, a Associação dos Heróis está passando por alguns problemas de reputação. Aos poucos, eles estão ficando para trás de uma nova associação de heróis, a New Heroes. A My Mask inicia o seu plano para transformar o Saitama no herói perfeito. Ele quer que o Saitama seja reconhecido mundialmente e se torne um modelo de herói a ser seguido. No último vídeo eu resumi completamente o arco psíquico de One Punch Man, e nesse vídeo veremos o surgimento da New Heroes e também o início da queda dos heróis. Antes de iniciar o vídeo, eu só quero avisar que estarei deixando o meu link da Amazon na descrição e nos comentários do vídeo. Comprando qualquer coisa através do link, você vai ajudar o canal. E aproveita e segue a minha conta aí. Estarei começando o vídeo a partir do capítulo 184. Depois da luta do Saitama contra a Tatsumaki, um certo dia, a Tatsumaki recebeu uma ligação da Associação dos Heróis. Eles perguntam se ela poderia fazer um comercial para recrutar novos heróis. Ela diz que não tem tempo para essas coisas, e do que adianta ter um bando de fracassados atraídos por um comercial. Mas antes de desligar a ligação, rapidamente o Saitama veio em sua mente. Ela se lembrou do momento que ele falou sobre não impor limite nos fracos. Ela fica pensativa e no fim aceita fazer o comercial. Então ela foi para o set se preparar. Isso deve ser pelo menos uma boa oportunidade de deixar os novos candidatos saberem exatamente o que é ser um herói. Enquanto li o roteiro, podemos ver o My Mask lá no fundo, apenas observando tudo, e em seus pensamentos ela continuava. Não dá pra fazer um trabalho de herói de corpo mole. É um mundo hostil em que a morte está sempre à espreita acima dos seus ombros. Esse rigor enorme, o nível de habilidade exigido, eu tenho que gravar na memória deles, como uma representante da classe S. Enquanto dizia essas palavras, ela causou uma enorme bagunça no set de gravação. Um tornado passou por ali, mas o que foi para o ar foi totalmente diferente do esperado. Nesse comercial, a Tatsumaki estava mais calma e até mesmo mais dócil. A Associação dos Heróis está sempre recrutando novos heróis. E deixe sentir o terror do fogo que arde no seu coração, tá bom? Se você não se candidatar, eu vou te torcer. Ao ver esse comercial, a Tatsumaki ficou incrivelmente irritada. Eles tinham gerado aquele comercial por inteligência artificial através das gravações que eles haviam produzido lá no estúdio. Eles fizeram essa alteração de acordo com a intenção do produtor, e a Tatsumaki grita que não dá a mínima para a intenção dele. Logo a Fubuki chegou e comentou que ela havia ficado uma fofura naquele comercial, e em um ataque de raiva ela explodiu a própria casa. E logo vemos o My Mask sendo elogiado pelo comercial, e ele diz: claro, fui eu que produzi. Enquanto o comercial da Tatsumaki passava no telão, um homem estava assistindo, e logo uma mulher o chamou. Você é o Sr. Axel, não? Perdão pela minha indelicadeza. Meu nome é Shizuka, eu sou uma olheira da Associação de Heróis. Ele se vira e fica um pouco aborrecido. Essa não é a primeira vez que um olheiro da Associação dos Heróis o procura. Enquanto isso, os executivos da Associação dos Heróis analisam a jogada de marketing com a Tatsumaki, melhorando a imagem deles através de comerciais e alegando que a destruição dos arredores foi causada por um grupo de monstros de nível demônio, sendo repelidos pela Tatsumaki. Dessa forma, eles foram capazes de restaurar a confiança de seus residentes na associação. Um deles comenta que soube que todo esse plano foi orquestrado pelo McCoy e o chama de competente. Esse cara foi útil, mas na realidade essa ideia foi da Fubuki. Ele diz que isso não foi nada, afinal é tudo pelo bem da organização. Mentira. Apesar de terem restaurado a confiança dos clientes, dessa vez eles perderam a confiança no Metal Knight. O Bo foi, pois primeiro foi a falha de segurança com os robôs, depois a fragilidade da instalação que ele mesmo construiu. Eles não acreditam que a base dos heróis seja uma fortaleza impenetrável. Eles duvidam que consigam confiar nele de agora em diante. Enquanto a reunião acontecia, o Bofei estava analisando as câmeras de segurança. Ele viu toda a bagunça que o Saitama fez na luta contra a Tatsumaki e o chama de miserável. Eles também perderam a confiança na Tatsumaki. Eles apenas fizeram vista grossa graças às supostas providências tomadas pelo McCoy. Ela foi muito hipócrita e não é sociável, segundo eles. Mesmo que tentassem guiá-la, ela é tão forte que ninguém poderia se imaginar segurando as rédeas. Controlar a Tatsumaki é como tentar controlar uma bomba. Eles precisarão fortalecer a vigilância em ambos os heróis de agora em diante. Analisando os gráficos, eles ainda não viram nenhum sinal de aumento em candidatos a heróis e se perguntam o porquê um concorrente entrou no jogo. A olheira e o Axel foram para um local mais agradável para conversar, e Axel diz que viu os comerciais e os jornais sobre a Associação dos Heróis. Aparentemente as coisas estão indo muito bem, e a moça fica grata por essa observação e continua: não podemos nos dar o luxo de sermos negligentes. Há mais monstros poderosos aparecendo todos os dias. Além da Tatsumaki
ataque de alguns dos maiores heróis, muitos dos nossos heróis são derrotados por esses monstros, mesmo quando estão em grupo. A classe S não é confiável. A classe A e inferiores só aumenta o número de feridos. Sentimos que é imprescindível aproveitar a chance agora e reabastecer nossas forças. Axel fica um pouco intrigado com essa sua fala. Da forma que ela diz, isso faz os heróis parecerem descartáveis. Seria esse o motivo de sua necessidade? Ela diz que sim, e se desculpa pela forma que ela escolheu as palavras. Ela diz que mesmo superiores à associação dos heróis consideram a sua habilidade em combate e a sua presença pública como mais que satisfatória. Publicamente, o Axel é conhecido como líder do grupo de justiceiros, Hunters. Com um olhar superior, ele pergunta: quem a associação de heróis acha que é? Ele soube que recentemente a associação foi feita de gato e sapato por um único caçador de heróis, o Garou. Aparentemente, eles não estão gastando bem as suas doações exorbitantes. A mulher diz que a maior parte de suas verbas estão sendo gastas para manter suas taxas de aprovações, incluindo coisas como a compensação pelos danos causados pelas atividades dos heróis. Até porque os patrocinadores da associação estão sempre monitorando as taxas de aprovação da associação. E em resposta a essa situação, eles têm o Axel e a sua equipe como o primeiro plano. A ideia principal é que eles possam dar aos Hunters uma oportunidade de trabalharem como heróis profissionais. Uma unidade privada que consiste em 53 jovens civis voluntários com ótimas habilidades de combate. Ela continua a dizer que já existe um registro comprovado da eliminação de um monstro de nível demônio, sem contar do forte apoio da população. Com um olhar aborrecido, ele corrige ela. Somos 48. 5 dos nossos morreram na luta contra esse nível de demônio. Ela continua a ofertar que a associação pode oferecer mantimentos para tratamento médico e equipamentos para a batalha. Além disso, eles receberiam uma compensação monetária por seus serviços. Mas Axel já recusou essa oferta antes. Ela diz que eles poderiam garantir um lugar para ele na classe S, mas o restante do grupo terá que se esforçar para passar da classe C e B. No entanto, isso não é uma questão de tratamento. Muitos dos Hunters perderam seus entes queridos por causa dos monstros no passado, o que levou a eles não confiarem na associação dos heróis. Vocês reuniram todo aquele dinheiro, todo aquele pessoal, e mesmo assim, no fim, todo o interesse que tem é em proteger um grupinho de gente rica. O novo quartel-general que vocês construíram no que antes era a cidade A está sendo usado como um abrigo para pessoas que respiram dinheiro, não é? Eu também soube que vocês estão deixando um monte de heróis morarem lá e fazendo com que trabalhem dobrado, servindo de seguranças. A associação dos heróis não está mais trabalhando no interesse do público. Não temos mais vontade alguma de ficar no meio disso e arriscar sermos corrompidos do mesmo jeito. A mulher fica completamente sem reação e com a moral lá embaixo. Ela se retira e diz que vai entrar em contato novamente em alguma outra ocasião. Axel observa sua ingenuidade e decide dar uma informação que pode ser importante para ela. A associação de heróis não vai existir por muito tempo. Melhor começar a procurar um outro emprego o mais rápido que puder. Um outro olheiro também estava à procura de outros heróis. Ele está espantado com o tamanho do caminhão que está na sua frente. E não é sua mãe. O gigante Raiden, um campeão de sumo com 700 vitórias em sequência. Esse outro olheiro da associação dos heróis tenta convencer ele a entrar para a associação de heróis. Ele até mesmo diz que ele será bem recompensado, mas o Raiden nega e diz que todos eles dizem as mesmas coisas. Ele nega a oferta, pois ele já tem um compromisso com uma outra organização. Daqui não muito tempo, o lançamento de uma nova organização de heróis será anunciado. Existe uma nova organização contratando heróis. No futuro, membros do Hunters também farão parte deles. Muitas empresas que patrocinam a associação de heróis também estão planejando seguir com isso. Naturalmente, eles também entrarão em contato por trás das cortinas com vários heróis da classe S. A cena corta para o Genos e o Dr. Kusuno conversando, e o Dr. Kusuno pergunta o que o Genos fará em relação às suspeitas que ele tem sobre a associação de heróis. Mas ele ainda está pensativo, e o Saitama cuspiu toda a sua bebida ao assistir o comercial da Tatsumaki. Aquilo foi bizarro para ele. No meio da floresta, uma criatura está agonizando de dor, e esse monstro estava sendo questionado sobre a existência de Deus entre os monstros, mas ele não sabia de nada disso. Era o Flash que estava fazendo as perguntas. Ele presume que um lixo como ele não deve saber nada sobre isso. Então, ele decide mudar a pergunta. Onde ele poderia achar os que sobraram da associação dos monstros? Mais especificamente, um monstro com um olho gigante e brilhante. Ele tá procurando a Manako, mas o monstro simplesmente manda um "e eu vou saber?". O monstro aproveitou esse momento para realizar um ataque pelas costas do Flash, mas em um instante ele foi completamente fatiado. Ele está procurando a Manako, pois
ela é um dos poucos que sabem alguma coisa sobre esse deus. Ele tem que achá-la logo, pois não seria nada bom se um outro herói a encontrasse e a caçasse. Logo ele se lembra do Saitama e pensa que talvez ele devesse fazer o Saitama ajudar nisso também. Ele também se lembra do momento em que o Saitama pegou na sua espada com apenas uma mão, bloqueando um dos seus ataques sem nenhuma dificuldade. Apesar da aparência, ele tinha um talento decente. Com um mentor de alto nível, ele pode vir a ser útil. Na academia, então, vemos o Tank Top Master mandando um treino brabo. Ele diz que o bônus de força da Fubuki havia dado uma alavancada na adaptação e elasticidade de sua regata, mas parece que o efeito passou. O que ele menciona é o momento em que a Fubuki o curou depois de ter sido esmagado pelo Furrefei. Ao ser curado, ele acabou ficando com uma aparência mais fofinha, gordinho. Enfim, eles conduzem uma reunião dos membros de regatas. Muitas pessoas se aposentaram do cargo de herói depois de verem a escala da luta contra a associação de monstros e perceberem que não conseguiriam acompanhar o ritmo. Até mesmo o Tank Top Vegetarian da classe A pulou fora dessa. A galera da regata fica extremamente desapontada com essa galera que pulou fora do bar, mas o Tank Top Master diz que eles devem ser gratos pelos que ficaram do que correr atrás daqueles que foram embora de nossas vidas. A regata do Tank Top Master começa a tinir. Ele sente uma nova regata prestes a surgir. E na mesma hora, 3 heróis entram naquela sala. O herói de classe C, ranking 347, Ryotoko, o cowboy da máscara de gás, classe C, ranking 141, e o máscara de pneu para inverno, número 295 da classe C. Eles jogam suas roupas para cima e dizem que ficaram comovidos pela performance do Tank Top Master no campo de batalha. Eles estão ali para participar da iniciação à hierarquia dos regateiros. Novos candidatos, era isso que eles mais precisavam no momento. Tank Top Master está muito grato e junto eles treinarão rumo à obtenção do domínio do uso da regata. Mudando um pouco o cenário, vemos o Homem Fênix conduzindo as crianças a atravessar a rua. Depois de ter sido derrotado pelo Kid Emperor, ele se tornou o Homem Pinto. E falando no Kid Emperor, ele decidiu se encontrar com o Homem Pinto. E um pequeno aviso, a partir desse momento e nos próximos vídeos, eu estarei chamando o Kid Emperor de Child Emperor. Não estarei usando a dublagem brasileira de referência para evitar os erros e problemas de tradução com o desenrolar da história. Bom, continuando. Apesar de ter ficado em um estado enfraquecido e me transformado no Homem Pintinho depois de ter sido derrotado por você, você achou que se eu continuasse acumulando poder e crescendo, eu poderia virar o Homem Fênix de novo, não é? Mas quem imaginaria que eu continuaria um pintinho desse tamanho? Mesmo fraco, o Child Emperor ainda não pretende baixar sua guarda e tá com uma arma aprontada para o Homem Pinto embaixo da mesa. Mas o Homem Pinto pede um pouco de calma. Ele agora é uma criatura rara e indefesa, tentando achar um jeito de viver nessa cidade através de atos de caridade. As crianças, ao verem ele pela janela, acenam para ele, e ele acena para as crianças de volta. No momento, ele tá satisfeito com o tipo de trabalho que ele possui. Indo direto ao ponto, o Homem Pinto pergunta o que o Child Emperor quer, e ele responde: o lado negro da associação que você me mostrou era real. Me diga a fonte da informação, assim como tudo que sabe. Enquanto isso, Darkshine estava praticando a sua musculação, mas ele está um pouco diferente do costume. Não importa o quanto ele treine, ele ainda tem medo da próxima batalha. Eu não aguento mais. E a Capitã Mizuki apenas observa e se lamenta por essa situação. É possível escutar um grande alvoroço, uma multidão inteira está correndo para se esconder de monstros semelhantes a raízes de árvores. A cidade Y está sendo invadida por um grupo de monstros que se chama Povo da Floresta. Diversos prédios e estradas já foram bloqueados. Eles pretendem restaurar o verde do planeta, fertilizando a terra com os cadáveres de toda a raça humana. Essa é a sua vocação divina. O Povo da Floresta possui um nível de ameaça de tigre. Uma TNT é jogada no Povo da Floresta, uma tentativa de segurar esses monstros até que os outros heróis chegassem. Diversos heróis da classe C, B e A estão em ação, como por exemplo o Homem Dinamite, Recluso Murai e Écolo Vovô, e o Homem do Truque Mágico, um herói de classe A. Com o truque de mágica ele lança diversos corvos brancos para cima dos monstros. Com essa distração criada, então eles avançam contra o Povo da Floresta, mas são pegos por raízes. No entanto, o Tank Top Master e seus alunos chegaram na hora para salvá-los, e pede para que eles não recuassem e avançassem junto com eles, e assim é feito. Eles passam por uma multidão do Povo da Floresta até chegarem no Rei da Floresta. Todos são facilmente capturados e imobilizados. O Rei da Floresta pretende transformar eles em fertilizante para suas criações, mas antes de virarem papinha de árvores, uma enorme explosão surgiu. Esse foi o incinerar. Entendi. Esse poder de fogo parece apropriado. Como esperado do Dr. Kusan, também posso lutar contra níveis dragão. Gostaria de pedir mais um treino com o Mestre Saitama, mas antes disso, eu vou eliminá-lo.
Em um piscar de olhos, o Genos tacou fogo na árvore e logo em seguida foi se encontrar com o Saitama. E o Saitama o pergunta se ele havia trocado de peças, e o Genos diz que sim. Depois de terem sido salvos pelo Genos, o Tank Top Master e o seu bando começam a treinar pesado. Eles estão treinando para derrotar o poder psíquico e o poder de máquina. Eles precisam almejar um domínio ainda maior do uso da regata. E o novato se perguntava, como que se domina o uso de uma roupa? Agora que o Saitama está morando na base da Associação dos Heróis, ficou mais fácil do Genos ir lá visitá-lo, já que a sua casa foi destruída durante a luta contra os monstros. Genos pergunta se o Saitama quer que ele converse com a associação para providenciar um alojamento maior para ele. Mas isso não é necessário. Foi o Saitama que pediu pelo menor quarto que tivessem. Isso o deixa mais à vontade. Bom, sendo assim, o Genos pretende trazer as coisas dele para lá no dia seguinte. Ele acha que as suas coisas devem caber em um cantinho do quarto do Saitama. E isso incomoda o Saitama. Ele diz, peraí, aqui é menor que minha casa antiga. Eu duvido que tem espaço para nós dois aqui. Bom, não há necessidade de preocupação. Tudo que o Genos precisa é de um espaço para se sentar. E pede para o Saitama imaginar que ele é apenas um tipo de decoração. Dessa forma, não deve haver nenhum problema. Pelo menos é isso que ele pensa. O Saitama discorda dessa ideia e isso dá medo, mas o Genos diz que ele é o seu discípulo, não tem porquê o medo. Mas ver o meu cotidiano não vai te ensinar nada, respondeu o Saitama. Genos saca uma enorme pilha de cadernos, todos preenchidos com anotações sobre o Saitama. Em um tom mais sério, o Genos faz uma pergunta ao seu mestre. Eu gostaria de pedir um favor. Você poderia, por favor, ter outra luta de treino comigo? E o Saitama aceita na hora. Ele já estava pensando em sair para tomar um ar mesmo. Então, eles vão atrás de um lugar bacana. Se aproximando de um cenário com morros rochosos, Saitama diz que ultimamente tem aparecido muitos monstros. Tá mais fácil de achar um monstro do que um besouro lucano agora. E Genos concorda com essa ideia, pois ele mesmo havia acabado de voltar de um incidente com uns monstros árvores. Eles logo se posicionam e o cenário junto com a composição lembra muito a luta do Goku contra o Vegeta. Tenho certeza que isso foi uma referência. Eles finalmente estão prontos para lutar. E Genos agradece pela oportunidade desde já. Uma forte luz é emanada de seu núcleo, cegando temporariamente o Saitama. O Genos avança com tudo e dispara um soco na sua direção. Totalmente descontraído, o Saitama ainda estava incomodado com a quantidade de luz na sua cara, e o Genos parou o seu soco antes mesmo de acertar o Saitama. É possível perceber a evolução absurda do poder do Genos. Ao frear o próprio golpe, ele conseguiu recriar aquela mesma cena em que o Saitama havia feito com ele na sua primeira luta. O cenário atrás do Saitama foi destruído. O Saitama estranha o fato dele ter parado o golpe. O que aconteceu? Não vai lutar? E o Genos responde, não, eu mudei de ideia. Lutar aqui só serviria para sujar o seu uniforme. Mestre Saitama, ao invés disso eu gostaria de perguntar uma coisa. Acha que eu fiquei um pouco mais forte? Em uma forma insensível, o Saitama responde, não sei, você deve estar pelo menos um pouco mais forte, né? Trocou as peças, não foi? Mas será que trocar as peças me deixou um pouco mais forte? Saitama pergunta se ele tá deprimido e percebe que esse é o momento em que ele deveria incentivar o seu discípulo, como um mestre faria. E então ele diz, Genos, aquela piscada de luz que você fez ainda agora era brilhante. Ficando mais forte ou não, ao menos você ficou mais brilhante. Ele não conseguiu pensar em nada melhor. Isso não animou o Genos nem um pouco. Quando o Genos percebeu, o Saitama só estava fechando os olhos porque estava muito brilhante. Ele fica bastante deprimido. A minha força não é uma preocupação para ele. Enquanto deprimido, um besouro rola-bosta passou pelos seus pés. O mestre Saitama nunca esteve me observando. Para ele, eu sou um nada desde o começo. Já faz 2 meses desde que virei o discípulo dele. Mesmo assim, da perspectiva do mestre, eu não fiquei nem um pouco mais forte? Não. Eu tive uma noção vaga disso dentro de mim também. Permanece o fato de que ainda não estou nem perto do nível do mestre. Não posso ignorar essa sensação de estagnação. Genos recorda da missão que o Saitama deu para ele, de ficar no top 10 do ranking dos heróis, mas no momento ele sente que está competindo em um lugar de nível muito abaixo do Saitama. Ele sente que não importa o quanto tempo passe, ele nunca vai encontrar a força que deseja ali. Então ele pensou seriamente em mudar de ambiente que ele se inseriu. Uma nova organização de heróis irá se estabelecer, a New Heroes. Ele pergunta se o Saitama já havia ouvido falar dessa organização, mas ele tá por fora. Devido ao surgimento de monstros, o Sr. Agoni, o avô daquele garoto de queixo esquisito que o Saitama salvou, em parceria com setores políticos de negócios, fundou a Associação dos Heróis. Porém, no seu 4º ano de existência, algumas dúvidas começaram a surgir sobre a Associação dos Heróis. Desde escândalos relacionados a heróis, a destruição excessiva causada pelos heróis, sem falar da corrupção. Por ora, a associação está tentando acalmar os ânimos com comerciais para melhorar a
própria imagem. E o Saitama se lembra do comercial da Tatsumaki. Eu vou te torcer. Parece que eles estão desesperados. Com os escândalos prestes a vazar, isso pode se tornar algo extremamente prejudicial. E se a situação não mudar, a Associação dos Heróis pode falir. Com a crise da Associação dos Heróis, uma outra organização entrou no jogo. Eles já fizeram propostas para pessoas de dentro da Associação dos Heróis e estão aprendendo com os erros da associação para melhorar a sua própria organização. O Saitama pergunta quem foi que lhe contou tudo isso. Foram os olheiros da New Heroes? Quando afiliados, eles se chamam de New Heróis, ao invés de heróis profissionais. E o número de candidatos já passou de 2.000, comparado com 600 empregados pela Associação dos Heróis. Eles já entraram em contato com diversos heróis de alto calibre da associação, e até mesmo alguns classe S podem se transferir para essa organização. E o Saitama tá pistolado porque nunca foram falar com ele. Deve ser por causa do seu nome, careca de capa. Bom, eles ainda vão registrar muitos heróis extremamente poderosos que ainda nem são figuras públicas. E o Genos acredita que ele pode obter algumas dicas de como ficar mais forte com essas pessoas. O Saitama pergunta se o motivo pelo qual ele quer ficar mais forte era por causa de uma vingança, e o Genos diz que sim. É isso. Ele precisa destruir o Cyborg louco, a qual a verdadeira identidade é desconhecida, e que tirou tudo que ele tinha há 4 anos atrás. A sua família foi massacrada por esse ciborgue. O Saitama questiona se esse ciborgue louco ainda está vivo. Alguém já deve ter destruído ele, nunca se sabe. O Genos não foi capaz de confirmar isso, ao menos entre os dados obtidos desde a fundação da Associação dos Heróis. Mas há algumas gravações remanescentes de um incidente que ocorreu no mesmo período, o qual também documenta um monstro terrível em particular. Isso não foi um herói profissional. E se eu o matei? O Cyborg louco era alguém muito poderoso. Mesmo que o Saitama tivesse o matado, ele provavelmente se lembraria de sua força, segundo o Genos. Mas nem mesmo o Saitama tem certeza sobre isso, já que ele quase não se lembra dos monstros que ele matou. Ele pergunta ao Genos se ele acha que venceria o Cyborg louco do jeito que ele está agora. E Genos não tem certeza. Porém, se ele o encontrar, ele quer garantir a vitória. E por isso ele está pensando em se transferir para a New Heroes. E o Saitama simplesmente diz: sei, então boa sorte. Genos conta que a New Heroes lhe fez um pedido, e que também gostaria de conhecer os heróis que ele considera fortes. Então ele pergunta ao Saitama por que ele não se transfere junto com ele. O Saitama fica em silêncio. Genos diz que a sua aprovação significaria muito para eles, e parece que a associação de heróis não o valoriza muito. O Saitama permanece em silêncio enquanto olha para o nada. E finalmente ele diz algo: não tô afim, muito trampo. E Genos rapidamente muda de ideia, certo? Então também não vou. O fracasso na vida começa quando você quer ser alguém que não é como você. Um herói com asas de borboleta estava se debatendo com seus próprios pensamentos. Isso era uma frase de alguém, né? E logo ele se questiona sobre o que ele está fazendo ali. No microfone, seu nome era anunciado. Pronto, herói Papillon 800, é o McCoy que está o contatando. Sendo bem sincero, estou apostando um pouco em você também. Não me decepcione. Papillon manda ele calar a boca e começar logo com esse evento. E assim é feito. Um caminhão que está no meio da rua é aberto e de lá um monstro chihuahua é liberado. Uma transmissão ao vivo é conectada ao local. Agora que todos estão reunidos, um drone de gravação da associação captou um monstro que apareceu na cidade M. A qualquer momento, heróis devem estar vindo depois de receberem ordens. O nível de desastre estimado é demônio, e é um dos grandes. Há algum herói que possa parar esse monstro que acabamos de decidir que chamamos de Tremeli Chihuahua, mas eu só vou chamar de Chihuahua. O Papillon finalmente entra em ação. Ele saca um roteiro. Foi bloqueado pelo inimigo, e um classe C não consegue ir contra esse sozinho. Preciso de reforços. E do outro lado da linha, McCoy, também com o roteiro na mão, diz que ele terá que aguentar até que o reforço chegue. As pessoas questionam esse desbalanceamento. Um classe C contra um nível demônio, a não ser que eles queiram apostar no monstro também. Apostas de heróis. Acontece que a associação tinha isso como uma fonte oculta de renda. Além disso, ocasionalmente as lutas eram cuidadosamente manipuladas para que permitissem que apenas os maiores patrocinadores vencessem. Por trás dessa armação, descobrimos que o monstro na realidade possui um nível de ameaça de lobo, e o Papillon é um herói de classe B, ranking 4. Tudo planejado para ele vencer um falso classe C e um falso demônio. Resumidamente, as lutas são arranjadas. O delinquente avança contra o monstro. McCoy espera que ele faça isso parecer uma boa luta. Enquanto se aproximava, o monstro se assustou e o identificou como inimigo, mandando ele pra longe com um socão. Mas isso não é encenação, ele realmente se machucou. Enquanto isso, o McCoy, o patrocinador, pensa que ele está fazendo uma boa cena. Jogado direto no lixo, ele se assusta com a força do Chihuahua, nem ferrando que isso é um nível lobo. Por causa da pancada forte, ele está começando a desmaiar. Aos poucos, algumas lembranças de sua conversa com McCoy vêm em sua mente. E nessa conversa, o delinquente ficou
espantado ao saber das apostas e das lutas arranjadas. O delinquente em primeira mão recusa a oferta, isso é uma ofensa aos heróis, mas o McCoy joga sujo e faz uma ameaça à sua mãe, que está hospitalizada. Em forma sarcástica, o McCoy diz que espera que não haja nenhum infortúnio no tratamento dela. Ele o colocou contra a parede com essa ameaça. Só estou dizendo que o único motivo pelo qual sua mãe pode passar por um tratamento caro no hospital de heróis é porque você é um herói, não é? Você vai simplesmente tirar vantagem disso e evitar cumprir com seus deveres? Você já sabe bem que muito dinheiro é necessário para manter suas atividades como herói, não? Isso é só um outro jeito de ajudar as pessoas. Ele finalmente acorda e no susto ele contata o QG sobre a força absurda desse monstro. E McCoy simplesmente diz que ele é um nível demônio. Dê o seu melhor. O problema é que o McCoy tá achando que ele tá atuando ainda e tá até mesmo pretendendo usar ele de novo. Enquanto isso, o delinquente está levando uma baita surra. O Chihuahua era mesmo um monstro de nível demônio. Ele foi monstrificado por ficar distorcidamente desenfreado devido à sua miniaturização extrema. Antes, ele era um cachorro de colo. Então, ao sair por aí, isso o faz transbordar de medo e preocupação. O cachorro desce a porrada no guri e os funcionários da Associação dos Heróis acham que ele tá mandando bem na atuação. E um outro cara pergunta se aquele monstro é mesmo de nível lobo. E o cara diz que é sim, pois no QG eles realizaram diversos testes nele. O nosso herói se levanta, mesmo coberto de sangue. Não importa. Seja essa coisa forte ou fraca, se eu vacilar e perder aqui, tô demitido. E aí não vou poder salvar minha mãe. Eu tenho que encarar essa coisa, como ele fez. O delinquente se lembra de quando o Cavaleiro Sem Licença enfrentou o monstro do Rei do Mar Profundo. Ele se inspirou no Satoru. Naquele dia, ele foi um verdadeiro herói. Ele encara o monstro novamente e o cachorro se assusta com a cara dele e o toma como seu inimigo. Ele matará todos os seus inimigos para trazer a paz. Enquanto era espancado, os seus pensamentos oscilavam. Isso deve ser um castigo divino por tomar parte em algo assim e cuspir nos espíritos dos heróis que botam as suas vidas em risco. Eu achei que eu tinha as costas dele gravadas em minha mente, mas tudo acabou diferente, né? Os homens ricos pedem para que ele desista logo. Ninguém está apostando nele. Ele liga para o QG e diz que tem certeza de que não vencerá. Então ele pede para que eles digam para sua mãe que ele desistiu de ser um herói e que se mudou para uma cidade distante e conseguiu um emprego de verdade. McCoy fica surpreendido. Ele não sabia que ele era tão bom em atuar. O cachorro avança e o delinquente vai pra cima com seu último ataque. Mas antes de colidirem, o Saitama apareceu e matou o cachorro só com um soco. Os apostadores, McCoy, todos ficam de boca aberta. Ao ver a cara toda inchada, o Saitama pergunta se ele está bem. Por um milagre, ele foi salvo a tempo. E antes de desmaiar, ele se lembrou do Saitama do dia que o Rei do Mar Profundo caiu. Antes de ir embora, uma pessoa chega ao local e fica contente ao ver que o Saitama havia resolvido a situação. Enquanto isso, os apostadores estavam furiosos com o McCoy pela quebra de confiança em suas apostas. Um outro herói que derrotou o bicho. McCoy está furioso com o cabeça de rolão. Ao chegar no local, McCoy diz que eles precisam se conter e o Saitama fica intrigado por estar levando uma bronca por ter matado um monstro. Genos diz que aquilo era um nível demônio. Foi um grande feito para o Saitama, mas o McCoy diz que o papilão enfraqueceu e que os créditos irão para ele. No entanto, ele não tá nem aí para os créditos. McCoy é encurralado com a chegada do Child and Power, com raiva que o seu jogo arranjado foi pelo ralo, Sr. McCoy. McCoy se faz de bobo e foge dali o mais rápido possível. E o Child and Power revela o site secreto da associação com esquemas de apostas. Todos os heróis possuem probabilidades. E ao ver a sua, o Saitama fica puto. A associação de heróis possui um lado negro com raízes bem fundas. E o Child and Power pretende continuar investigando. Genos pergunta o motivo dele ter contado isso para eles. E ele responde que havia se sentido mal por duvidar deles no passado. Genos entende e diz que não precisa se preocupar. O homem que havia chegado depois do Saitama ter derrotado o monstro era o Cavaleiro Sem Licença. E ele carregava o delinquente na garupa da sua bicicleta. O Cavaleiro Sem Licença diz que assistiu à transmissão e viu o quão forte ele era. O delinquente diz que tudo aquilo era uma mentira. Os níveis de força eram falsos, mas o Satoru diz que o nível não importa. Ele se manteve firme contra alguém mais forte do que ele. E isso é incrível. E admirado pelas palavras do Cavaleiro Sem Licença, então eles vão embora. O Saitama não conseguiu dormir ao se lembrar das suas taxas de probabilidades de derrotas serem tão altas. E no dia seguinte ele chamou o Genos para conversar. O que aconteceria se você apostasse em si mesmo e derrotasse o monstro? Perguntou Genos. Mas não é assim que a banda toca. Hipoteticamente, o Saitama pensava que a melhor forma de fazer essas apostas de heróis pararem seria fazer a casa perder uma fortuna. Mas se a casa perdeu uma fortuna, eles apenas tentariam se expandir para conseguir a fortuna de volta. O site se atualiza junto com as probabilidades. Um monstro deve ter surgido. Saitama e Genos saem correndo para matar o monstro. E no caminho, o Saitama ainda estava incomodado com as suas probabilidades. As suas chances de derrota só aumentavam.
movimentavam. No meio do caminho, o Ayrton Senna apareceu e roubou a bolsa de uma mulher, e o Saitama se viu em uma situação complicada: matar o monstro ou parar o Ayrton Senna. No fim, ele foi atrás do Ayrton Senna, e uma multidão o aplaudiu por sua gentileza. A Tatsumaki derrotou o monstro, e a moça o agradeceu por ter recuperado a sua bolsa, pois tinham lembranças dos seus pais lá dentro. Ao se analisar, o Saitama percebeu que ele estava deprimido. Ele só estava fazendo isso pelo dinheiro? Essa foi por pouco. Apostar pode ser assustador. E siga o exemplo do Saitama, não aposte. Como recompensa, a mulher dá um anel pro Saitama, com um enorme diamante nele. Mas depois de muita hesitação, o Saitama falou que não queria dinheiro, e logo devolveu a sua recompensa. Enquanto isso, nas montanhas da cidade G, os discípulos do Atomic Samurai discutiam sobre algumas informações coletadas sobre o Amai Mask. Não se sabe muito sobre a sua história, e o seu rosto está sempre mudando, mas não há registro de cirurgias plásticas. E Ayan diz que isso pode ser compreensível, ele pode apenas estar querendo levar uma nova vida com um novo rosto. Bushidril suspeita que ele seja um espião da New Heroes, e pergunta se é mesmo verdade que o Amai Mask estava tendo um conflito de consciência. Na luta contra a Princesa Monstro, ele poderia só atacar o monstro, mas ele também estava querendo matar os reféns. E em um dos capítulos que o One e o Murata apagaram, o Amai Mask realmente fez isso. Ele mata os reféns nesse capítulo alternativo. Inclusive, eu quero recomendar o vídeo dos finais alternativos de One Punch Man. Dá uma olhada depois desse vídeo. Bom, o Amai Mask por pouco não matou os reféns graças ao Yayan. Naquela hora, ele sentiu que o Amai Mask parecia ser um monstro sem coração humano, lutando para controlar e conseguir um de alguma forma. Pessoas más podem fingir que têm um coração. Não acha prematuro confiar nele? Eles podem confirmar isso em algum dia com as suas investigações. E Ayan sentiu seriedade nele, porque aqueles que não têm algo por vezes sabem mais valor daquilo, o valor de um coração. O Kamaitachi diz que, de qualquer forma, eles não podem tirar os olhos dele. Quando agitado, seu rosto parecia estar se transformando, e acreditam que isso possa ser o início de uma monstrificação. Eu não sei onde isso vai dar, mas espero que chegue o dia em que ficaremos felizes de não o ter deixado sujar as mãos naquele dia. Eles pretendem contar para o mestre deles, o Atomic Samurai, mas antes é melhor encontrarem mais provas conclusivas. Atomic Samurai e os mestres da espada estavam prestando respeito aos que morreram na luta contra os monstros, mais especificamente na luta contra o Fuherfei, Zanbai e Amahare, e os filhos desses espadachins irão carregar o legado dos pais. Yuta, filha de Amahare, e Shidou, filho de Zanbai. Atomic Samurai pergunta se o corpo do Nichirin está bem, pois boa parte do seu corpo foi derretido por causa do ácido do Fuherfei. Seu corpo está repleto de partes mecânicas que agora fazem parte do seu ser. Seja uma espada ou um corpo artificial, é o mesmo. Ele joga uma maçã para cima e dispara diversos cortes, fazendo com que a montanha lá atrás fosse completamente destruída. Os filhos dos espadachins pegam a maçã e percebem que ela não tem nenhum corte, mas o que realmente aconteceu é que o Nichirin é tão habilidoso que ele conseguiu cortar a maçã ao ponto de nem abrir o corte, ou seja, a maçã nem percebeu que foi cortada. Os dois jovens ficam extremamente impressionados até onde a habilidade da espada pode chegar. A Atomic Samurai fica contente ao ver que o velhote não envelheceu nadinha, e o Nichirin menciona: agora que o Bang está aposentado como herói, o que o Kamikaze, Atomic Samurai, irá fazer, já que o seu objetivo principal era rivalizar com o Silver Fang. Bom, tempos atrás esse era mesmo o seu objetivo, mas agora ele encontrou uma outra coisa a se apegar. Trabalhar em equipe na luta contra os monstros foi uma boa experiência, sem falar que ainda tem o King, o homem mais forte do mundo. Continuar na associação dos heróis vai depender da avaliação que ele vai fazer no King. Enquanto ia embora, Nichirin o observa orgulhosamente. Você mudou, Kamikaze. Você está mais tolerante aos outros do que costumava ser. Devo dizer que você ampliou a sua perspectiva. Você se colocou em uma salada de pessoas fortes e conheceu vários parâmetros de forças, não foi? Talvez ser um herói não seja tão ruim assim. Depois do pequeno sparring entre o Saitama e o Genos, eles retornam para a associação de heróis. E lá vemos o Forte cuidando e alimentando o Esperma Negro e o Rover. Até que o Esperma fique mais forte, ele não tem outra escolha a não ser agir como um animal de estimação. O Saitama agradece o Forte por ter construído uma casinha para o Rover, e o Esperma se esconde na hora, com medo de ser reconhecido pelo Genos. Ao descobrir que o Forte é vizinho do Saitama, ele rapidamente pede para que ele entregue o apartamento dele, pois ele vai trazer a sua bagagem mais tarde. Mal começou o dia e o Forte já foi despejado do próprio apartamento. Enquanto isso, na cidade M, o Atomic Samurai reclamava de que não havia encontrado o King. Ele tocou a campainha dele um monte de vezes, mas ele estava ausente. E então eles foram no Sushi Rato.
Na esteira, um salmão chegava na mesa do Atomic Samurai, mas outra pessoa que estava atrás acabou pegando. Então veio um de maionese com milho, mas antes de chegar neles, outra pessoa pegou esse prato. Dessa vez estava vindo um de atum bem grandão, mas novamente essa outra pessoa pegou o prato. O Atomic Samurai se levanta furioso e o Yayan tenta acalmá-lo. É apenas um civil, mas ao olharem para trás, quem estava lá era o próprio King. O Atomic Samurai se aproxima. Jamais esperaria ver você aqui, senhor mais forte da Terra. Eu vim aqui hoje para te encontrar. Quero dar uma palavrinha com você. E na mesma hora, o motor do King começou a soar. Eles interpretaram que o King já veio pronto para a batalha por ativar o seu motor tão cedo assim. Isso facilita as coisas para o Atomic Samurai. Ele chama o King para a briga. Ele é mesmo forte? A sua força nunca foi presenciada pelo Atomic Samurai. King o pergunta se ele foi lá só para descobrir isso. Kamikaze o apressa e pergunta se ele quer lutar ali mesmo. No susto, o King se engasga com a comida e começa a bater a mão no peito. Mas isso passa uma outra mensagem para quem está ali. O Atomic Samurai fica sério e os seus discípulos ficam chocados com a ousadia de King. Ele tá chamando o Atomic Samurai pra briga. Ele está desafiando o espadachim. O Atomic Samurai comenta que ele é tão ousado quanto os rumores dizem. Mas será que esses dois hashis descartáveis vão dar conta? Bom, essa não era a intenção do King. A Atomic Samurai pega uma maçã e joga na direção do King. Em instantes, a maçã foi feita em pedaços e isso deixa o King com um caroço na mão. A merda já tá feita e de forma intimidadora o Atomic Samurai chama ele mais uma vez pra irem lá fora. Ele não vai parar até que o King mostre o seu verdadeiro poder. Eles encontram o parque. Esse será o local perfeito para testar a força do homem mais forte do mundo. Imagine que eu sou um monstro e venha pra cima de mim. Isso vai ser um jeito melhor de medir as suas habilidades do que ficar de papo furado. Do outro lado, o King não está nem um pouco à vontade com essa situação. Porque ele tá sendo tão insistente. Eu não curto isso. Eu não acredito que ele esteja tão desconfiado de mim sem nem mesmo me conhecer direito. Quer saber se eu sou forte? Eu sou fraco. Eu quero gritar. Eu sinto muito. Ele já tá puxando a espada. Por dentro, o King está implorando por um milagre. Mas por fora, a postura de King passa imponência. Uma besta enjaulada pronta para ser liberada. Os discípulos do Atomic Samurai o analisam, cheio de aberturas. Não existe aberturas. O King apenas está fazendo parecer que há aberturas. O corpo dele está tremendo. O King está com sede de sangue. Yayan vê que isso é uma armadilha do King. Ele está fingindo muito bem. E Bushido observa que o Atomic Samurai também sabe disso. E por isso que ele não está se movendo. O homem mais forte contra o espadachim mais habilidoso dos heróis. Ninguém se moveu até agora. Incomodado, Atomic Samurai decide fazer o primeiro movimento. De repente, King dá um grito, pedindo para que ele não faça isso. Parece que você esqueceu que hoje é terça-feira. Parece que o seu discípulo já percebeu. Ele aponta para o Yayan, que no momento fica todo perdido. Acho que não preciso dizer mais nada. Dito isso, se quiser brigar, vamos fazer isso outra hora. E o King sai andando como se nada estivesse acontecendo. A Atomic Samurai fala para ele esperar um pouco. Que papo furado é esse? E o King devolve com um olhar afiado. A atmosfera é composta de 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Existem outros componentes nela, como dióxido de carbono, metano, hélio, cálcio, letauron, Pauldot. Enquanto falava, todos o encaravam com olhos arregalados, mas poucos sabem que também tem um pouco de Enga Watson. Ele reage com bolilesane, contida na radiação, e causa o fenômeno da organojose. E quinta passada foi lua cheia, o que significa que ao meio-dia de hoje vai ser agachamento duplo. Alguns de vocês são mais antenados, já perceberam isso? Já começou. A Atomic Samurai não tá entendendo nada do que esse Zé tá falando. E por fim, o King pergunta se eles já ouviram falar da reação do Xenabring. E todos ali entram em pânico. Ninguém sabe do que ele tá falando. De forma resumida, se eles lutarem, uma tragédia irá acontecer. E King pede para deixar isso para um outro dia. Mas o samurai insiste. E King declara que ele não quer causar mortes desnecessárias. Do jeito que o mundo está hoje, eles não têm coisas mais importantes para fazer. E com um discurso que parece que foi tirado de um mangá, King finaliza. Afinal, todos vocês somos heróis. De forma extremamente séria, a Atomic Samurai diz pra ele esperar. E por dentro, o King se treme todo. Parece que dessa vez a lábia não funcionou. E de forma depressiva, ele pensa em contar a verdade. Ele vai levar um soco na cara e perder o respeito de todos. Mas pelo menos é melhor do que virar picadinho. Porém, quando ele ia contar toda a verdade de que ele é uma farsa, o Atomic Samurai falou que ele tem razão. Ele caiu na lábia do King e confessa que ele estava errado. Então, ele decide fazer o teste da maçã. O King deverá cortar a maçã com um
espada. Através do corte de uma espada, o Atômico Samurai é capaz de ver o tipo de vida que aquela pessoa tem, algo semelhante a pessoas que leem mãos. Foi dessa forma que ele adquiriu seus discípulos. Tudo que o Atômico Samurai pede é para que ele corte a maçã, e assim é feito. King faz o seu primeiro movimento. Ele pega a espada e se prepara para cortar a maçã. 1 minuto se passou e nada aconteceu. 2 minutos e 40 segundos se passaram e a espada foi colocada no chão. Ele largou a espada e todos se questionam o porquê. Com um olhar sério, King se levanta e vai embora. Ele não conseguiu sacar a espada e os seus braços estão no limite por ter ficado naquela posição por muito tempo. Em seus pensamentos, ele sofre ansioso. Não aguento o nervosismo de ter tanta gente me encarando. Se eu continuar blefando, eles vão descobrir. Tô ficando sem ideias. Acabou. Com certeza eles estão encarando as minhas costas. Eu tô com muito medo de olhar pra trás. Vou só tentar ir pra casa mesmo. E sem dizer uma única palavra, King foi embora. Lembrando muito uma Jojo cena. Os discípulos do Atômico Samurai não entendem nada. King apenas foi embora sem fazer nada. Pelo menos ao que os olhos mortais pudessem ver. Ao olharem para o seu mestre, ele estava congelado, como se tivesse visto um verdadeiro monstro. Eu não consegui ver a espada dele, nem movimento algum, nada. Foi igual ao Nichirin. Nem percebi que a maçã foi cortada. Um homem que pode fazer algo divino, como passar a lâmina no espaço entre as células. Não pensei que pudesse haver outro capaz disso. Para o Atômico Samurai, o suposto feito do King foi algo inacreditável, pois nem mesmo a espada percebeu que foi sacada. Ao realizar um corte que supera o seu Atomic Slash, ele não tem escolha a não ser ficar calado. E para acabar com todas as suspeitas, o King fez isso sem nem mesmo pensar 2 vezes. Enquanto olhava para o céu, ele reconhecia a grandeza de King. Ele é um verdadeiro monstro. Em uma risada de nervosismo, ele admite que esse não é o momento de testar os outros. Parece que ele é apenas um novato. Se virando para Bushido, Okamaitachi e Yayan, ele conta que irá reiniciar o seu treinamento, e pode ser que ele nunca termine. E pergunta se mesmo assim eles irão seguir. Determinados, eles seguirão seu mestre, e King só quer ir para casa tomar um remédio para a dor de barriga. Atômico Samurai fala para os seus alunos que alguns dos heróis mais velhos perto deles já derramaram lágrimas de sangue para tentarem superar suas próprias inadequações. Então, não os decepcione. E assim, eles partem para o seu treinamento. E no final do capítulo, eles veem o Saitama chorando sangue enquanto levava uma surra do King no videogame. E perguntam se é desse cara que ele estava falando. Mas não é não. Child Emperor, a essa altura, já não possui mais esperanças na associação de heróis, e nem mesmo confia no Dr. Bofoi. Ele está determinado a ser melhor que a própria associação e o Bofoi. Ele vai mudar as coisas ele mesmo. Zombie Man manda uma mensagem chamando o Child Emperor para tomar um milkshake. Ele está disposto a fazer isso por heróis sérios como o Zombie Man. No entanto, o Child Emperor se parecia bastante tenso, e logo descobrimos que ele está assim porque eles zoaram o seu nome na escola, pois Child Emperor pode ser pronunciado como Doutei, que significa virgem em japonês. Ele tá muito irritado, pois o seu nome de herói é muito vergonhoso. O Zombie Man pensou que ele já sabia do outro significado de seu nome de herói. Ele fica ainda mais furioso quando pensa que todo mundo sempre ficou rindo por dentro, toda vez que diziam seu nome. E de repente, ele saiu correndo, gritando que odeia todos os adultos. E diante daquela cena, o Zombie Man comenta que o estresse tá tomando conta dele. Ao pegar o celular, ele envia uma mensagem pro Child Emperor. O Zombie Man agora possui outros compromissos. Foi mal. Vou me desafiar para superar os meus limites também, e trabalhar para diminuir o seu fardo, mesmo que seja só um pouco. Enquanto isso, na casa de Takoyaki, a Mulher Mosquito estava trabalhando com o Dr. Genos. Ela não morreu depois do tapa do Saitama. Na verdade, aquela cena do anime não foi muito fiel ao mangá. No mangá, ela apenas saiu voando para longe, enquanto no anime, ela simplesmente evaporou. Uns garotos compram o Takoyaki e pensam que a Mulher Mosquito estava usando uma fantasia e se perguntam por que dela se vestir de mosca. Furiosa, ela proclama que sugará a vida daqueles moleques, mas o gorila chega por trás e enfia nela uma enorme injeção na bunda dela. Era uma porção de sangue para alimentá-la, e ela fica incomodada com esse ataque repentino. Dentro da casa de Takoyaki, o gorila pede para que o Dr. Genos regenere a bolsa de sangue dela, que foi destruída na luta contra o Saitama, pois ela está ficando com fome muito rápido. No entanto, ela terá que lidar com isso ainda. A bolsa ainda está no tanque de incubação. Alguém bate na porta, e quem entra no cômodo é o Zombie Man. Dr. Genos pergunta o que ele quer. Ele fala sobre um cara que derrotou o Garou Cósmico com um único golpe. E no fundo, a Mulher Mosquito estava escutando a conversa de uma forma bastante fofa e inocente. O gorila e ela se retiram da sala para dar mais privacidade à conversa. O que o Zombie Man viu esse careca fazer desafia o senso comum. É exatamente como ele havia falado, e para alcançar uma força dessa, o Zombie Man só pode presumir que esse careca conseguiu remover o seu limitador. Dr. Genos fica surpreso por ele finalmente ter reconhecido o Saitama, e com a comida pronta na mesa, ele oferece um pouco ao Zombie Man. O foco da conversa não é desviado. O que o Zombie Man quer
quer é que ele o ajude a remover o seu limitador. Um leve silêncio se forma e Dr. Genos finalmente fala: número 66. Essa loja tem um porão, tenho algo interessante para te mostrar. Zombie Man dará início à sua jornada para quebrar o limitador, remover todas as suas limitações, assim como Saitama fez. Mesmo sendo imortal, ele conseguirá tal feito? Na Associação de Heróis, o herói de classe A, Snack, recebe uma missão de investigar a morte de um executivo de uma das companhias da associação. O corpo dele foi encontrado em uma sala secreta embaixo da casa dele. E como esse não é um caso criminal, mas sim um desastre com monstros, o caso foi enviado para a associação. E de forma resumida, eles querem que o Snack investigue o caso. Ao passar pelo corredor, ele se encontra com Child Emperor, e o moleque já sabia do caso que ele ia investigar. Snack fica intrigado com o estilo de roupa dele, e ele responde que ele apenas quis mudar um pouco. E na cabeça do Snack ele tá achando que o Child Emperor tá virando um delinquente. Bom, para ser mais direto, o Child Emperor descobriu quem é o culpado do caso. Ele conta que dentro da associação há pessoas más que vendem de forma ilegal monstros capturados e cajos como bichos de estimação. E ao que parece, houveram vários casos no passado em que vários monstros causaram desastres durante o processo de distribuição ou quando eles chegaram em seus compradores. Essa não é a primeira vez que alguém morre. Esse caso que o Snack pegou é apenas um de vários. Inclusive, o monstro que o Snack ficou responsável por exterminar foi exterminado 6 meses atrás. Eles mataram um monstro em segredo para que os boatos desagradáveis sobre a associação de heróis não se espalhassem. Isso foi muita informação para o Snack. Ele agora está se sentindo no meio de um enorme escândalo e pergunta o motivo de ter contado isso para ele. O Child Emperor sentiu pena ao pensar que ele ficaria caçando um monstro que já estava morto. O Child Emperor vai embora, isso era tudo. E Snack fica extremamente frustrado com a canalice dos executivos. Ao sair da associação de heróis, uma enorme aeronave da New Heroes foi buscá-lo. Os executivos estão pirando, Silverfang se aposentou e o Child Emperor saiu da associação dos heróis. E eles se perguntam o porquê. E lá no cantinho, McCoy está com um leve sorriso no rosto. A My Mask chega e explica a situação. É bem simples. Fomos descartados por um herói brilhante de 10 anos de idade. Alguns o estranham, ele fez mais uma plástica. A My Mask coloca na mesa alguns documentos sobre uma petição que o Child Emperor fez, sugerindo algumas mudanças e até mesmo apontando alguns problemas com o sistema de heróis profissionais. Também incluía uma proposta de lançar um novo time especializado em contramedidas relacionadas a desastres de nível de dragão ou superior. No entanto, a maioria dos executivos nem se deu o trabalho de ler. A My Mask coloca um vídeo no telão. É uma apresentação do Child Emperor na organização da New Heroes. Quando o apresentador ia falar o seu nome de herói, Child Emperor, o ex-herói da Associação dos Heróis, o interrompeu para apresentar o seu novo nome, Wild Emperor. E agora que um herói da classe S se transferiu, vai ser mais fácil para a New Heroes roubar os nossos talentos. E é assim que chegamos ao nosso tópico principal. Se quisermos superar essa crise, precisamos restaurar a nossa credibilidade perdida e ter algum tipo de suporte espiritual capaz de dissuadir nossos heróis atuais de pularem do barco. O que o My Mask está dizendo é que eles precisam de um herói perfeito, e esse herói é o Saitama. Ele gostaria de começar um projeto para produzir tal herói. Depois de ver as gravações do Saitama destruindo os robôs do Boffer e ter escutado do Genos que foi ele quem venceu o Garou, o My Mask o reconhece como um verdadeiro herói. Os executivos receberam seu folheto de antemão, mas eles ainda não se sentem confortáveis com essa ideia. Eles esperavam uma pessoa mais empolgante para assumir essa responsabilidade. Eles veem que o seu último feito foi derrotar um monstro nível lobo, já que tinha sido enfraquecido por outro herói. E vemos que quem também está nessa sala é o Sekingar e o Jinzuren. O Jinzuren é um dos personagens mais misteriosos de One Punch Man, pois desde o começo, logo depois do Saitama ter quebrado os recordes do teste físico, ele percebeu que o Saitama logo chegaria na classe A. No capítulo 16 do mangá, ele diz: em toda parte do teste físico, ele quebrou as localizações de treino da associação, várias vezes e em vários lugares. É como se Deus estivesse morando em seu corpo. Sobre quem é realmente esse personagem, até o momento não se sabe muita coisa sobre ele, mas ele está sempre quieto no canto, observando tudo, principalmente observando o Saitama. Ele tem um total conhecimento de suas capacidades. Bom, o My Mask vê que esses executivos não conseguem nem mesmo reconhecer os seus próprios problemas até que seja tarde demais. A visão que eles possuem é limitada. Enquanto todos estavam sentados sem fazer nada, o My Mask estava expandindo as suas conexões políticas e governamentais, e esse é o momento de usar
usá-las. O futuro da Associação dos Heróis depende desse projeto. E por fim, ele pede para que eles não o atrapalhem. McCoy se retira da reunião e ao se afastar, ele chama o Amai Mask de idiota. Ele já sabe de todo o seu histórico. Em sua mente, um plano maligno se desenrolava. Sem mencionar a celebração por ter você como conselheiro e rosto da associação e as conexões que você fez com a alta sociedade. Se a identidade verdadeira do Amai Mask for revelada na hora certa, isso seria um grande escândalo. Para aqueles no poder, toda a ligação com ele seria algo que poderia causar a sua ruína. Eles não perdoariam o Amai Mask ou a associação por isso. Assim que isso acontecer, é tudo nosso. O Amai Mask seria caçado pelos New Heroes. A New Heroes receberia o apreço da população e dos superiores. E por outro lado, a associação receberia olhares de morte dos superiores e de, quem sabe, falir completamente. Assim, eu levaria todos os dados que a associação acumulou como presente. E a New Heroes me receberia com tratamento de luxo. McCoy atende uma ligação e recebe elogios de que seu esquema de apostas está indo muito bem. Tudo está indo de acordo com o plano. Do outro lado da ligação, vemos o homem da New Heroes. Ele espera a vinda dos apostadores por suas bancas, pois ali na New, os apostadores também podem apostar nos monstros. Os monstros não param de se multiplicar e de ficar mais fortes. A competição só fica mais emocionante. No fundo, conseguimos ver outros integrantes da New Heroes, personagens que serão apresentados ao decorrer da história. Depois da reunião, o Sekingar então decide revelar a sua demissão. Ele agradece por tudo e devolve as próteses de mão e olho que a associação lhe deu, o que deixa todos os outros executivos extremamente preocupados, pois o Sekingar era um membro-chave da associação. McCoy lê a sua carta de demissão e presume que a New o recrutou, e Sekingar admite, pois no momento a New Heroes possui a melhor perspectiva para o futuro. McCoy, com uma encenação, o chama de cara de pau por ir para uma organização rival, e pergunta se ele não passou as informações da associação em troca de um cargo alto, o que é exatamente o que o McCoy está pretendendo fazer. Ele apenas está fazendo uma cena e jogando todas as suspeitas de possível vazamento para cima do Sekingar. E City se pergunta do porquê ele está fazendo isso, sendo que foi ele quem convidou o Sekingar para lá. Sekingar é uma pessoa fiel à empresa. As pessoas que fazem esse tipo de coisa não serão consideradas de confiança e nem mesmo valorizadas, não importando para onde forem. Uma dura indireta para o McCoy. McCoy diz que isso era apenas uma brincadeira e Sekingar se despede e vai embora. Sekingar pega uma maleta e dentro dessa maleta está uma mão e um olho. Ele coloca essas próteses e com seu olho direito diversos documentos são abertos. Esses são os equipamentos que o Isamu criou, o Child Emperor, que permite uma comunicação entre os pensamentos, algo completamente discreto. Eles pretendem se infiltrar na New Heroes para descobrir o que o McCoy está tramando para cima da associação de heróis. Child Emperor elogia o Sekingar. Ele não é um funcionário comum, ele tem muita energia e muita coragem, pois essa foi a impressão que ele teve durante a luta contra a associação dos monstros. Sekingar conta que, embora ele e o City tenham descoberto a verdade sobre o McCoy, se o Child Emperor não tivesse se oferecido para ajudar, eles estariam completamente perdidos, pois seria fácil denunciar o McCoy e se livrar dele, mas assim eles não iriam descobrir o plano da New Heroes e apenas colocariam os heróis em perigo. Eles pretendem conversar mais sobre isso quando se encontrarem. A porta do elevador se abre e quem sai de lá é o Metalbat. Ele também vai entrar nessa guerra. Um dia atrás ele teve uma conversa com o City. Ele tenta convencer o Metalbat a se mudar para a associação de heróis para proteger os moradores dali, mas ele rejeita essa oferta, pois isso não iria deixar a sua irmãzinha orgulhosa. Depois de muito tentar, City fez outro pedido. Ele pediu para que o Metalbat se tornasse o guarda-costas do Sekingar, e é por isso que ele irá para New Heroes com o Sekingar. Metalbat adquiriu um enorme respeito pelo Sekingar por se jogar de cabeça no território inimigo para proteger os heróis, mesmo sem ninguém saber de tal ato. Mesmo que o improvável aconteça e a New descubra o plano, ele não deixará ninguém encostar um dedo no Sekingar. Para o Metalbat é um enorme prazer poder trabalhar com ele, e Sekingar diz o mesmo. Juntos eles entram na aeronave da New Heroes e partem. No dojo do ex-herói de classe S, Silverfang, um valentão está ameaçando o discípulo Senna. Vai pegar um Pocari e pão de yakisoba. Rápido! De repente o Silverfang aparece e mete um cascudo no novato. Esse novato é o Garou. Depois de ter feito uma bela bagunça como caçador de heróis, o Silverfang está o disciplinando, fazendo ele limpar o dojo todos os dias. Bang quer que o Garou comece da posição mais baixa e faça várias coisas para se redimir pelos problemas que ele causou para as pessoas. Ao olhar para o relógio, Bang percebe que já está na hora do Garou ir para o seu trabalho de meio período, e Garou reclama dizendo que ele não tem um segundo de paz. Isso tudo faz parte de um programa de reabilitação que o Tribunal
Mal ordenou. Essa é uma grande oportunidade para fazer o que é certo. Afinal, o dojo agora está sempre com problemas financeiros por causa da bagunça que o Garou fez. Ele basicamente espantou todos os estudantes. Determinado a trabalhar para fazer um bom dinheiro, o Garou pula da montanha, iniciando uma nova jornada. Charanko sente que finalmente ele vai poder descansar com a ausência do Garou. Agora é hora do descanso. O homem não é de ferro. No entanto, o seu descanso não durou nada, pois eles tiveram uma visita inesperada. E a visita inesperada é o King, o homem mais forte do mundo. Ele quer ter uma conversa séria com Ben. Ele se questiona do porquê o King está falando de uma forma tão formal e pensa que ele está tentando o levar de volta para a associação de heróis, mas não é nada disso. King, com uma voz trêmula e sussurrando baixinho, diz: "Eu tô por um fio. Eu realmente tô no limite. Eu não tenho mais para onde fugir. Eu só não aguento mais. Ontem o Atomic Samurai me encurralou. Será que o Bang sabia disso? Sei que eu tô sendo egoísta. Eu tô com medo do que pode acontecer se descobrirem quem eu sou de verdade. Eu também ouvi que você se aposentou, então pensei que seria mais fácil me abrir com você do que com alguém da associação, mas não consigo pensar em nada. Me desculpe." O King falou tão baixinho que o Bang no fim não escutou nada do que ele falou, e com dificuldades o King construía a sua frase. Com um olhar assassino, ele pede para que o Bang o deixe mais forte. "Me faça mais forte." Um silêncio se forma e o Bang o questiona: por que mais poder se ele já é forte? Como uma forma de orientar o homem mais forte da Terra, Bang conta um pouco da sua história. Ele costumava ser uma pessoa muito indisciplinada. Quando mais novo, ele era bastante semelhante ao Garou, sempre correndo atrás de poder, pensando que se tornar o mais forte seria o suficiente para acabar com o mal. Mas isso é impossível. E Garou também pensava da mesma forma e falhou mesmo assim. Não importa o quão forte você seja, um único pilar não consegue sustentar a paz. Em dias em que os monstros começaram a atacar as pessoas comuns, não é mais importante os fortes usarem sua força para guiar os fracos do que os fortes ficarem ainda mais fortes. E por fim, o Bang o pergunta se ele gostaria de se juntar a ele. Mas não é nada disso que o Bang está pensando. O problema do King não é algo desse nível. O problema dele é muito mais simples. Ele apenas quer ficar forte. Ele não é forte como as pessoas pensam. E de forma completamente honesta, ele finalmente se abre. É tudo mentira. Ele é fraco. E essa revelação chocou todos os alunos do Bang, pois muitos deles se inspiram no King. Charanko fica espantado e começa a fazer uma série de perguntas sobre os seus feitos. Por exemplo, quando ele jogou uma bomba que poderia destruir o sistema solar no buraco negro. Ou quando ele voltou no passado e destruiu todos os meteoros que estavam indo em direção à Terra. E só por causa disso a humanidade ainda existe. Ou também as lendas que previam seu nascimento. Isso era tudo mentira? King confirma, quer dizer, pelo menos não mentiras desse nível. Os alunos do dojo então se questionam sobre o que é verdade então. Principalmente sobre a história que o King usou a lua como um saco de pancadas e por isso existem crateras nela. Bang lhe conta que ele não precisa se sentir pressionado a corresponder às expectativas das pessoas. Ele não precisa carregar esse fardo sozinho. Afinal, ele possui companheiros e é para isso que serve a associação de heróis. Bang se sente aliviado ao ouvir isso do próprio King. Pessoas fortes entendem suas próprias fraquezas melhor do que os outros e desde que o King não se esqueça disso, ele sempre continuará forte. Bang recomenda o King a ir visitar o seu irmão Bon e ele revela que o King não conseguirá o que deseja com ele, que é ficar mais forte. Ele admite não saber o que o Bang estava pensando quando o recomendou como discípulo. Ao contrário do punho da água corrente, o seu estilo de luta é extremamente ofensivo e com apenas um único golpe ele pode matar o seu oponente. Mas por ser uma técnica bem simples, Bong presume que o King não queira aprender algo tão amador. O King fica nervoso e tenta falar algo, mas passa a impressão errada de novo. Bomb pede para ele relaxar. Ele não vai se assustar com isso, mas também ele já não é tão novo para tentar alguma coisa para cima do King, com uma provocação dessas. Então ele decide escrever uma carta de recomendação. Ele mandou o King praticar Qigong tradicional para acalmar a sua aura assassina. Mas ao chegar no dojo, todos ali temiam seu suposto estilo Qigong. O estilo do King é assustador. Com medo, eles lamentam, pois não poderão ajudá-lo. E com uma carta de recomendação, enviam o King para o outro lugar. Nesse lugar, as pessoas gostam de luta e são sedentas por sangue. Ao chegar na academia de artes marciais, os lutadores tremeram na base, pois eles pensaram que foi o King quem derrotou o Garou. Ao pensarem sobre isso, eles mudam de comportamento e dizem que não gostam mais de lutas, depois que eles levaram uma surra do Garou. Eles imploram para que o King não acabasse com eles e o recomendam para um outro dojo. E assim o ciclo permaneceu. Nenhum dojo aceitou o King por puro medo. A associação de heróis está recrutando a torto e a direito. Se mandaram o King para fazer isso, deve ser para pressionar as pessoas. Eles pensavam, deve ser uma forma de mostrar a diferença de status e desencorajar grupos rivais e as outras organizações. King já não aguentava mais essa jornada em busca de poder. Aparentemente, ninguém vai aceitá-lo e ele se questiona o quão grande se tornou
essa sua imagem falsa que eles têm dele. Ele ficou o dia inteiro andando por aí, e ao subir as escadas que dão para uma caverna, o sol já ia se pondo. O lugar para onde o King foi enviado é o lendário campo de treinamento final. O destino final para os lutadores que querem ultrapassar os seus limites. Ele enfrentará o seu verdadeiro eu para se tornar o Iluminado. Somente o King pode acalmar o seu motor, e o mestre revela que o mandou para o lugar mais longe possível, pois também estava com medo. Ao entrar na caverna, ele vê o próprio corpo seco lá dentro, e com medo ele saiu correndo de lá. E por causa dos gritos, o cara que estava meditando acordou. Ao descer as escadas, ele viu a Maná, mas no momento ele pensou que ela fosse um urso. Decepcionado com a sua jornada em busca de poder, ele volta para a casa do Saitama, jogar videogame. Deprimido, King se lamenta, pois agora já não tem nada para se fazer com essa situação, e o Saitama manda real. Ele fala pro King começar a puxar uns ferros, fazer um treino físico. De repente a campainha é tocada, e King pensa que deve ser o Genos. O Saitama explica que o Genos se mudou para o apartamento do lado depois de ter expulsado um herói que morava ali. Até aquele momento, o Genos já fez muita coisa, e tudo que o Saitama pode ensinar a ele é musculação, e comenta que o Genos é um rapaz bem sério. Ao abrir a porta, vemos a Fubuki pedindo pro Saitama entrar para o seu grupo, tentando convencer ele com um pacote de carne. Ela está tentando usar a mesma estratégia que o Dr. Kusuno usou no dia do ensopado em família. Porém, antes de terminar sua frase, o Saitama simplesmente fechou a porta na cara dela. A Fubuki fica bem irritada com isso, e de uma forma bem desanimada, o Saitama diz: então você ainda está tentando recrutar as pessoas? Ao invés de se escorar nos outros, você devia treinar o seu corpo. Ela não entendeu muito bem o que o Saitama falou, ou pelo menos fingiu, e pede para ele não se precipitar. Ela não quer escorar nele, ela apenas achou que poderia ser interessante ele ir junto com ela, pois de agora em diante eles irão mudar a sua política para que todos os membros possam alcançar a classe A, ao invés da classe B. Enquanto falava, o Hover deu uma de carioca e pegou a carne da mão da Fubuki. Ela se assusta com esse cachorro esquisito e sente que já viu esse cachorro em algum lugar. Ela se lembrou do momento em que ela, o Silverfang e o Bomb lutaram contra um cachorro bastante semelhante a esse do Saitama. O Saitama agradece por ela ter trazido um petisco pro Hover, e ao perceber que o cachorro era dele, ela pede pro Saitama acalmar o bicho. O Hover come a carne e fica todo felizinho, e a Fubuki sai furiosa da casa do Saitama. Ela pretende voltar uma outra hora, e Saitama pede para ela trazer mais um petisco pro Hover. Por ter gostado do petisco, o Hover começou a seguir a Fubuki e o seu time. Eles tentam despistá-lo, mas eles já estavam a mais de 100 km por hora. No meio do caminho, eles encontram um monstro muito forte para se lidar, e na hora do sufoco, o Hover simplesmente apareceu para salvar a Fubuki. E ao verem o poder destrutivo do Hover, eles decidiram colocar o cachorro no time Fubuki, e atualmente o cachorro é o membro mais forte do seu time. O próximo arco que virá será a Batalha Lendária dos Ninjas. Muitas revelações e também conexões com divindades e com Saitama. E galera, esse vídeo deu um baita trabalho para editar. E se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. E para me ajudar, é muito importante que você compartilhe esse vídeo com seu amigo ou em grupos. Vamos fazer uma meta de 100 mil views para esse vídeo. Eu estarei deixando o meu link da Amazon nos comentários. E caso compre qualquer coisa por esse link, você vai estar ajudando muito o canal. Eu sou o Marcelo, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!